De começar, lembra o seguinte, vai na Apple Store ou na Play Store e baixa o aplicativo Espiritismo Raiz, escreve tudo junto, Espiritismo Raiz, ou Eduardo Sabag. E não se esqueça, por favor, de votar lá 5 estrelas. Inclusive ele está sendo atualizado essa semana, já tem alguns dados do Evangelho, vai ter notificação de vídeo, vai ter um monte de coisa, mas é importante demais você ir lá, você baixar e você votar para que outras pessoas que não conheçam a gente necessariamente por aqui acabam encontrando o Espiritismo ali pela própria loja de aplicativos. Então não se esqueça de fazer isso agora. Vai lá no seu aplicativo, na Play Store é quem tem telefone da Android, né, que é Samsung e outros, Xiaomi e tal. E na Apple Store é quem tem iPhone. Não se esqueça, vai lá. Por que não consigo sonhar e ver minha mãe que morreu em 1994? O negócio é o seguinte, não existe uma regra correta, por exemplo. Morreu assim, X anos depois vai acontecer isso aqui. Não existe isso, né? Provavelmente durante o seu sono noturno, você tem encontrado ela. A não ser que ela tenha ido para um umbral mesmo e esteja lá por um tempão. E tá cheio de gente que fica assim, 20, 30, 100 anos no umbral, dependendo do que fez. E aí realmente vai ser impossível você vê-la. Mas nem sempre também você vai lembrar desses encontros, né? Porque conforme a pessoa é mais espiritualizada, fica um pouco mais fácil dela lembrar, mas por outro lado é muito difícil. E aí às vezes a lembrança vem por forma de sonhos. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que não existe uma regra certa, uma regra correta, né? E então assim, não acho que a gente deveria se preocupar, porque deixam os mortos cuidarem dos mortos. Jesus fala isso, a gente está aqui para correr a nossa vida. Por que minha vida amorosa não dá certo? Bom, a gente tem que entender uma coisa, né? Nós não estamos aqui para ter relações amorosas, nós estamos aqui para evoluir. É claro, é possível evoluir tendo uma boa relação? Sim, é possível, mas também se não der certo, qual é o problema? As pessoas têm essa mania de achar que a felicidade apenas se encontram quando vai conseguir ou X coisas materiais, ou um marido, ou uma esposa, ou não sei o quê. E as coisas não são dessa forma, né? A gente não precisa dos outros para obter a nossa felicidade. Se você se você pensa, né, que você precisa de outra pessoa para ser feliz, você ainda não está pronta. Se você não consegue ser feliz sozinha, você não vai ser feliz com ninguém. Esse é o fato, né? E assim, muitas relações, elas são de prova e expiação, são para acertar erros do passado. Então você não tem que colocar todas as suas fichas nisso. Para de pensar nisso. Vai vivendo a sua vida. Se aparecer alguém ótimo, legal. Se não aparecer também, viva a sua vida. Pensa na parte espiritual e é isso aí. O que é umbral? Bom, umbral é como se fosse o inferno, né? Mas por outro lado, na verdade, o umbral tem várias fases e vários tipos de personalização. Cada pessoa vai para um umbral compatível com o que ele precisa naquele momento. Quem define isso são espíritos superiores, né? Então, por exemplo, como eu já contei de um gordão que estava me obsediando, que queria que eu comesse e tal, um espírito, não, um obsessor, ele foi para um umbral que ele tentava comer e a comida fugia dele, porque era o que ele precisava naquele momento. Aqueles muito egoístas vão para um umbral preparado para eles. E o umbral também é um estado mental, né? Não é bem um lugar físico, né? Tanto que no livro de André Luiz, nos Mensageiros, ele conta que ele chega num local lá onde várias pessoas estão dormindo, tendo pesadelos e não acordaram ainda. Elas estão num umbral mental, só que elas estão fisicamente em um local no plano espiritual. Então é muito complexo para explicar em 60 segundos. Quem morre por causa de idade avançada e nunca bebeu nem fumou, vai para um hospital espiritual? Isso depende de como a pessoa levava a vida, né? É claro que se é uma pessoa que fazia coisas ruins, maldosa ou egoísta, ou cometeu algumas coisas erradas, ela vai para um umbral, ela não vai para um hospital. Por mais que ela nunca tenha bebido nem fumado, o próprio Bigodinho lá da Alemanha era vegetariano, né, gostava dos animais, então isso não quer dizer nada. Isso não vai fazer com que o cara seja bom por conta disso. É uma das coisas legais, mas não é o essencial. Não beber e não fumar é o mínimo, na verdade, né? Na realidade, qualquer vício atrapalha a gente demais. Então você não está fazendo bem nem nada demais, apenas não tendo vício. Isso é o normal, é o que se espera de uma pessoa, né? E aí para onde ela vai definir realmente as ações que ela teve. Mas normalmente o espírito, depois que desencarna, ele precisa passar assim para um hospital espiritual por causa da mudança vibracional. Eu preciso estar em um centro espírita ou posso me cuidar acompanhando os conteúdos? Olha só,
se você acompanhar fielmente os conteúdos, assistir vídeos, fazer o evangelho, eu acho que é a mesma coisa. Mas é claro, se você tiver um centro espírita perto que você possa reconhecer, eu recomendo, seja um centro espírita kardecista, é muito importante. Mas tem que tomar cuidado que da mesma forma que existem youtubers que estão contaminados por entidades ruins, também existem centros espíritas bem contaminados também. Então você precisa tomar cuidado. Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso, vai lá no YouTube e escreve Como Escolher um Centro Espírita, Eduardo Sabag, eu falo bastante coisa lá. Mas o fato é que assim, também não adianta você ir no centro espírita, você assistir vídeos espíritas, acompanhar todos os conteúdos e não se mudar internamente. Então tem que haver essa mudança, essa reforma íntima, essa melhoria. É muito importante que você faça a sua parte, mas é claro que é prioritário você acompanhar os conteúdos e aprender com isso e assim se modificar. Isso é muito importante. Lembrar de trechos de sonhos muito reais. Podem ser lembranças da vida passada? Sim. Inclusive, algumas vezes eu vou contar para as pessoas, por exemplo, uma encarnação dela que eu estou vendo e ela me fala, pô, eu já sonhei com exatamente isso. Teve um caso muito interessante de um cara que teve uma encarnação comigo, que era meu amigo no passado, em outras vidas, e eu contei, quando eu contei a história, conforme ele ia contando que ele sonhou, que era exatamente a mesma história, exatamente igual. Né? A gente era militar, e a gente era bem... bom, a história... A gente gostava da guerra, tudo, e eu contei a história inteira para ele, ele tinha sonhado com tudo isso. Isso acontece muito. Então, quando são sonhos de passado, reais, que você sente isso mesmo, e principalmente, às vezes você se vê no sonho com outra cara, mas você sabe que você é aquele. E aí você vê outra pessoa no seu sonho, um parente seu, que você sabe que aquilo é seu parente. Isso com certeza são lembranças de outras vidas. Todos os seres extraterrestres seguem um padrão humanoide. Seria este formato padrão desse universo? Sim, na verdade, acho que de qualquer lugar no universo. Segundo o próprio Evangelho. O Evangelho fala sobre isso. Fala que a forma 2 braços, 2 pernas é o formato padrão, né? Embora uns sejam mais feios, menos feios, maiores, mais baixos, mas sempre 2 pernas, 2 braços e uma cabeça, né? Um tronco. Então isso é o que rola no universo, é o que está na moda e que provavelmente é o que tem no universo inteiro, né? Deve ser por alguns fatores que a gente desconhece, mas realmente é isso que o Evangelho diz exatamente lá no texto Mundos Superiores, Mundos Inferiores, ele fala sobre isso. O mundo pode estar próximo de uma terceira guerra. Pessoal, não se preocupe com isso, por 2 fatores. Primeira coisa, só acontece o que Deus quer e permite que aconteça. Então é muito importante isso. Segunda coisa, todas as pessoas que estão envolvidas na guerra, ou são por livre-arbítrio ou são inspirações do passado. Então você tem que se preocupar em fortalecer e fazer com que a sua existência vá para frente espiritualmente. É claro, se você tiver como intervir e ajudar alguém que está na guerra, aí é uma coisa, né? Claro, se você está em algum lugar que você pode ajudar as pessoas para não se ferirem, não morrerem, tudo bem. Agora, se você está no Brasil, não tem contato, não tem nenhum poder para resolver nada, então não se preocupa com isso, deixa rolar, porque não é Deus está permitindo isso, Jesus está permitindo isso. Então a gente não tem que ficar mal por causa disso, entendeu? É falta de fé. Na verdade, medo é falta de fé. Se incomodar com isso realmente é falta de fé. Um dia eu vou passar no concurso? Bom, isso aí vai depender de você. Se você estudar, você vai passar. Não adianta perguntar isso para os espíritos, né? Todas as perguntas que eu faço para os espíritos desse tipo depende de você, você vai estudar? Se você estudar muito, você passa. Nenhum espírito vai estudar por você e nem vai te ajudar a passar na prova. Então, todo mundo tem a mesma chance de passar no concurso. Os que estudarem mais vão passar, os que não estudarem não vão passar, e é muito simples. Então não adianta a gente torcer por uma coisa. O pensamento positivo, ele é bom, ele é ótimo, ele ajuda pra caramba. Mas tem coisas que a gente mesmo tem que fazer. Então, se você quer passar no concurso, saiba que todo mundo está se preparando muito. Então você tem que se preparar igual todo mundo e ainda mais, né? Estude, se dedique, que aí você passa. Por que não conseguimos lembrar de nada do que fizemos no mundo espiritual durante o sono? Pessoal, porque o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, ele é muito denso. Então há uma diferença muito grande entre o nosso espírito e o corpo e a vida física da Terra. Eu converso com espíritos de outros lugares que eles estão encarnados, eles desdobram, conversam comigo, quando eles voltam para lá, acordam, eles se lembram. Porque a diferença entre o corpo é muito mais sutil. Então, por que existe um desencarne tão complicado como o nosso? Porque a gente ainda é muito material.
Nos planetas mais evoluídos, a partir do momento que a pessoa desencarna, ela morre, ela perde o corpo biológico, ela entra muito mais fácil no plano espiritual. Mas como nós ainda somos muito materiais, existe essa divergência tão grande. Inclusive, esse é o motivo de que tem menos mediunidade aqui na Terra, e também porque você não se lembra do que você fez durante a noite, né? E vários outros fatores. A própria transmissão de pensamento fica mais difícil. Edu sensitivo. Vocês sabem que esse negócio sensitivo é coisa de quem gosta de vender mediunidade, cobrar e dar golpe nos outros, né? Na minha concepção, todos os médiuns que cobram estão totalmente errados. Nenhum espírito superior trabalha com pessoas que cobram, tá? Porque são golpistas, na minha concepção. Não foi isso que ele falou. Era sensitivo quando criança e via coisas hoje. Então, como adulto hoje você não vê mais. Então, a criança, do 0 aos 7 anos, ela ainda não está totalmente tomada no corpo. Ela está, vamos dizer assim, nesse período de vida do mundo espiritual para o mundo físico. Então isso dá muita mediunidade para ela, né? Então por isso que muitos têm amigos imaginários, que na verdade não são imaginários, são espíritos também que estão brincando com a criança ali, e depois de um tempo acaba se fechando, né? Mas se você tiver realmente mediunidade ostensiva e você estudar, ela pode ir voltando sim com o tempo. O que o espírito acha da doação de órgãos? Bom, pessoal, é óbvio que essa é uma grande caridade que deve ser feita, e que a gente ajuda as outras pessoas com os órgãos. Então, assim, ninguém deve achar, se eu colocar o rim de alguém, eu vou ter um pedaço do corpo dela, porque eu já ouvi dizer assim, se eu morrer, a pessoa vai usar meu rim, eu vou ficar ligado no corpo dela. Não existe isso. Porque a partir do momento que você desencarna, que você encerra os laços com o seu corpo biológico, ele vai ficar aqui e você vai, né? Tanto que quando a gente desencarna, você não leva nem o que você tem no bolso, nem seu corpo, nem o que você tem no banco e nada disso. Então, assim, não tem nada demais. Você doar seus órgãos, na verdade, tem sim, que é uma bela caridade, é algo que deve ser feito, com certeza. É isso. Olhar no espelho e ver outra pessoa dentro do seu olho. Isso acontece muito com obsessores. Eles acabam, assim, se ligando em você. Quando você vai lá no espelho, você acaba vendo eles. Então, evita fazer isso. Quando você estiver nessa condição, é melhor fazer uma prece, ler um evangelho, se distrair com outra coisa, ficar em boa vibração. Mas isso pode sim acontecer, é uma das coisas da mediunidade. Inclusive, você pode ver outra pessoa, você pode ver você mesma, totalmente visualmente diferente no espelho por conta disso daí, entendeu? A cirurgia fez cirurgia espiritual. Tem doença autoimune e sentiu dor, faz uma vez por mês. É o seguinte, quem não sabe, tem uma cirurgia espiritual minha, que você vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, espiritismo raiz, e milhares de pessoas já foram curadas de coisas absurdas, está escrito lá. É gratuita, não precisa me falar nada, ninguém precisa saber, você pode fazer tudo à distância. A gente não faz atendimento físico, é sempre via YouTube mesmo. E a pessoa pode sim fazer uma vez por mês, né? E essa dor, na verdade, às vezes é a própria aplicação dos espíritos. As pessoas tendem a sentir alguma coisa diferente quando elas têm um problema específico. Elas podem sentir o próprio espírito ajustando. Por exemplo, quando eu tive uma hérnia, eu senti uma dor muito forte e depois eles me curaram, né? Aí eu fiquei curado, mas na hora da cirurgia eu senti a dor, que eu não tinha percebido o que era. Depois eu fui entender que era no momento da cura, eu realmente senti esse desconforto. Mas pode fazer, todo mundo pode fazer uma vez por mês, tranquilo. Esta guerra é para acelerar a transição planetária? Com certeza, isso está totalmente nos planos do plano superior. A gente sabe que, aliás, está só começando, tá? As coisas vão escalar muito mais ainda, muito mais gente vai desencarnar e muitos desses espíritos não voltarão mais para a Terra, né? Eles já serão exilados. Então eu lembro a vocês que existem muitos espíritos do mal, das trevas ainda encarnados na Terra, em todos os continentes, em sua grande maioria, até porque, se você for estudar quantas ditaduras nós temos no mundo, você já fica de cara, você fala, meu Deus do céu, quantas injustiças estão sendo feitas agora em vários países. Isso está tudo sob a supervisão de Jesus. Então nada que está acontecendo à toa. Por isso que eu falo para as pessoas não se preocuparem com isso. Não estão acontecendo, vamos dizer, injustiças. Sim, estão do ponto de vista físico nosso agora, mas a gente sabe que tudo isso está nos planos de Jesus. Então vamos confiar em Deus e seguir em frente. O que o Espiritismo diz sobre guerras? Existe um lado que esteja menos errado? Claro, com certeza tem um lado que está menos errado. Tem, vamos dizer assim,
É que eu não quero dar minha opinião, eu sempre repito isso para vocês. O cara que está falando em nome de uma religião não pode falar a opinião dele política, não pode falar a opinião dele religiosa, tem que falar, né? Porque é religião. Mas assim, eu não vou falar assim, olha, tal lado, na minha opinião, tá mais certo, mais errado e tal. Pelo quê? Porque se eu falar isso, pessoas vão sair daqui, não vou ouvir o espiritismo por causa disso. Então não importa o que eu penso. Importa que a gente deve entender o quê? Que na guerra pode existir lados mais certos? Claro que tem, menos errados e mais errados, óbvio que tem. Mas a gente tem que lembrar que tudo está sobre a responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, que permite que essas coisas aconteçam dessa forma, né? Então a gente tem que parar de perder nosso tempo pensando na vida dos outros e pensar na nossa, porque a gente não pode fazer nada. Se eu já matei e me arrependo em vida, depois que eu morrer eu vou para o umbral? Não. Por quê? Você se arrependeu. O umbral serve para amaciar aqueles que estão mais duros e modificar a cabeça daqueles que ainda estão no mal. Mas isso não quer dizer que você não vai ganhar expiação. Então, todas as vezes que a gente faz algo contra as leis de Deus, a gente ganha expiações e tem que pagar por isso. Então, isso, tem um exemplo bom disso no Sexo e Destino, no livro do Chico Xavier, de André Luiz, que o cara fez um monte de coisa errada e ele morre. Só que ele já tinha se regenerado antes de morrer, ele já tinha se arrependido, ele vai ser bem recebido. Mas ele vai ganhar expiação. Então todo aquele que mata pela espada, morre pela espada. Então todas as faltas que você cometeu antes de desencarnar, virarão uma conta sua posterior para você pagar nas próximas vidas. E paga mesmo, como a gente está vendo, todo mundo está pagando aí um monte de conta, por isso que a gente está nesse planeta aqui, difícil de viver.